Alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de função afim. Hoje falaremos sobre as definições da função afim, sobre a classificação das funções afim, que elas são classificadas como função constante, decrescente e crescente. Então, meus alunos, inicialmente eu gostaria de fazer um breve conceito com vocês, ler com vocês um conceito a respeito de função afim. A função afim é definida pela formação f de x é igual a x mais b. Lembra que eu disse isso? Ou y é igual a x mais b. Gente, o f de x na função afim, ela equivale ao y. Então, você pode ver na função afim f de x ou y. Ambos representam a mesma coisa. É classificada como função de primeiro grau, já expliquei isso na aula anterior, sendo os coeficientes a e b números reais e diferentes de zero. O gráfico da função afim é representado por uma reta. Vamos traduzir o que essa frase quer nos dizer. Então, aqui ele diz que é classificado como uma função do primeiro grau. Perfeito. Nesta função, f de x é igual a x mais b, se você perceber, o expoente de x, ele não aparece. Então, em potenciação, a gente estuda que quando a gente tem uma base elevada a expoente 1, comumente 1 não aparece, não é isso? Então, significa dizer que o expoente do x aqui, que eu não vejo, mas que existe, é o 1. Então, o 1 no expoente representa primeiro grau. A mesma coisa segue para essa função aqui, tá bom? Onde a e b são coeficientes, tá? E lembrando que o a ele tem que ser um número diferente de zero. Lembrando que a e b, recapitulando, são coeficientes, certo? E o a tem que ser diferente de zero, porque se o a for igual a zero, a função ela não vai existir. Aqui diz que o gráfico da função afim é representado por uma reta. Exatamente. Quando você tem uma função afim, qualquer que seja, e é atribuído valores para x, você vai utilizar os valores do x, na função, para achar o y. E na hora de ligar os pontos, você vai perceber que por aqueles pontos marcados no plano cartesiano, vai ser possível formar uma reta, ou nesse sentido, tá bom? Agora a gente vai estudar um pouco sobre a aplicação das funções afim. Gente, as funções afins, elas são aplicadas no dia a dia, no nosso dia a dia. Acontece várias situações em que a gente usa a função afim e a gente nem se toca que a gente fez uso da função dentro da nossa casa, em certas compras, em certo trabalho que a gente executa, tá certo? Então, veremos esse primeiro problema que diz: Antônio Carlos pegou um táxi para ir à casa de sua namorada, que fica a 15 quilômetros de distância. O valor cobrado engloba o preço da parcela fixa, que é chamado de bandeirada, de R$ 4,00, mais R$ 2,20 por quilômetros rodados. É que ele traz uma observação. Não estamos considerando aqui o tempo em que o táxi ficaria parado em um eventual congestionamento. Perfeito. Alunos, toda vez que a gente for pegar um táxi, eles fazem isso. Quem já tomou um táxi faz isso. Eles cobram um valor X por quilômetros rodado, tá certo? Mais a bandeirada, que é um valor fixo. Beleza, alunos? Então, aqui a gente sabe que a distância da casa do rapaz para a namorada é de 15 quilômetros. A gente sabe que a bandeirada, que é aquele valor fixo, é R$ 4,00. E a gente sabe que cada quilômetros rodados, o taxista vai cobrar R$ 2,20 por cada quilômetro rodados. Então, a gente vai descobrir quanto que o Antônio Carlos vai pagar, por essa corrida de táxi. Então, alunos, aqui eu tenho a minha função, f de x é igual a x mais b. Quais são as informações que eu tenho? Que a namorada, de Antônio Carlos, ela mora a uma distância de 15 quilômetros, tá bom? Que R$ 4,00 é o preço fixo, ou seja, é a bandeirada, tá bom? E R$ 2,20 é o valor cobrado por cada quilômetro. Tá certo, alunos? E aí, Elane, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir essas informações nessa função. Talvez nem precisasse usar a função, mas eu vou utilizar a função.
Então, vamos lá. O f de x eu vou repetir. Aqui vocês sabem que vocês podem colocar f de x, como podem colocar y, que tudo é a mesma coisa, igual, gente. O A representa o valor cobrado por cada quilômetro rodado, ó. Cada quilômetro rodado vai se pagar quanto? Vai se pagar R$ 2,20, que eu vou chamar de 2,2. Vezes o X. Quem é o X? O X, gente, é a quantidade de quilômetros que representa, né, que é a distância da casa de Antônio Carlos para a namorada. Então, são 15 quilômetros, né, a distância da casa de Antônio Carlos para a namorada. Mais o B. O B na função afim, alunos, ele representa o valor fixo, que é a bandeirada, que no caso aqui vai ser o quê? Vai ser R$ 4,00. Eu vou botar só 4, tá certo? Mas se eu quiser botar 4,00, também não tem problema. Montei a minha função. 2,2 é o preço relacionado a cada quilômetro. O 15, que é o X, gente, né? O 2,2, que é R$ 2,20, é o A. O 15 corresponde ao X. E a taxa fixa, que é o B, que é a bandeirada, corresponde a 4. Então, f de x é igual. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o 2,2 e vamos multiplicar por 15. 5 vezes 2, 10 vai 1. 5 vezes 2, 10 com 1, 11. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. Perfeito. Baixo 0. 1 mais 2, 3. 1 mais 2, 3. Vamos contar as casas decimais. Deixa eu puxar aqui a perninha do... Pronto. Então, alunos, quantas casas decimais nós temos? Ó, nós temos uma casa decimal. Então, eu venho aqui no resultado, conto de trás para frente, uma casa, que é aqui, e passa a vírgula. Deu quanto? Deu 33,0. Então, aqui eu vou colocar 33 apenas, né? Que soma com 4, tá certo? O 4, gente, é o valor fixo, que é o B. Então, mais 4. F de x é igual 33 mais 4 vai dar quanto? Vai dar 37. Então, significa dizer, gente, que vai dar R$ 37,00. Então, Antônio Carlos, para ir de sua casa até a casa de sua namorada, vai pagar um equivalente a R$ 37,00 por essa corrida de táxi. Esse é o conceito, né, de aplicações de funções no dia a dia. A mesma coisa vai acontecer, aluno, se você for, por exemplo, a um comércio e comprar, por exemplo... No caso do comércio, né, ele vai ser um pouco diferente porque ele não tem a taxa fixa, né? Mas no caso, por exemplo, do problema aqui que eu falei para vocês, que é da questão da função, da corrida de táxi, se encaixa perfeitamente no conteúdo que eu tô explicando para vocês, certo? Aqui vocês viram que eu usei o A como 2,2 vezes o X, que é o 15, e o B, que é o 4. Beleza, alunos? Agora, veremos um pouco sobre função linear. Um caso particular de função afim é aquele em que B é igual a 0. Nesse caso, temos uma função afim f de R em R, né, que é de reais em reais, dada pela lei f de x é igual a x mais b, com A e B números reais dados e A diferente de 0. Alunos, traduzindo esse conceito para você, o que é uma função linear? Você vai ter uma função linear simplesmente quando o valor de B nessa função for igual a 0. Aí você vai ter um exemplo de função linear. Vejamos aqui, exemplos de função lineares. F de x é igual a 3x. Então, aqui, ó, vamos tirar os coeficientes A e B para A igual a 3 e B igual a 0. Gente, nós vimos na aula anterior que na função afim, o número que acompanha o x é o A. Então, o A, nesse caso, vai ser 3. E o B vai ser o termo independente, aquele número que está sozinho, sem nenhuma letra. Nesse caso aqui, nós não temos um número sozinho, sem nenhuma letra. Nesse caso, como esse número não existe, então eu vou dizer que o valor de B vai ser igual a 0, tá bom? F de x é igual a menos 4x. Para A igual a menos 4 e B igual a 0. Vimos novamente que o A é o número que acompanha o x, nesse caso aqui o A é o menos 4. E o B, gente, eu não tenho B nessa função afim, então o B é igual a 0.
Toda vez que você se deparar com um exemplo de função afim, em que você só tenha o coeficiente de A e o coeficiente de B for igual a zero, ali você está tendo um exemplo de função linear, tá certo? Agora, alunos, a gente vai estudar o coeficiente angular e o coeficiente linear de uma função afim. Dada a função afim, f de x é igual a 2x menos 4, a gente vai dentro dessa função tirar o coeficiente angular e o coeficiente linear. Alunos, isso é bem simples e bem prático. O coeficiente angular está relacionado ao número que acompanha o x, que no caso é o a na função afim. E o coeficiente linear é o número que representa o b, no caso, o termo independente. Então, se você tem aqui a função f de x é igual a 2x menos 4, quem é o A? O A é o coeficiente angular. O A é o número que acompanha o X, gente. Quem é que está acompanhando o X? É o 2. Então, o A é o 2 e o A representa o coeficiente angular dessa função afim. Tá certo? O B, alunos, vai ser o termo independente. Nesse caso, quem é o termo independente? Quem é o número que está sozinho? O número que está sozinho é o menos 4. Então, o menos 4 está relacionado ao termo B e representa o coeficiente linear. Recapitulando, o número que acompanha o x, né, o coeficiente do x, gente, é o A, que representa o coeficiente angular, que é o 2, e o termo independente é o B, que representa o coeficiente linear. Agora, alunos, a gente vai estudar as funções. Temos aqui um exemplo de função constante, né? Quando é que a função é constante? A função é constante quando aquela reta no gráfico, né? Ela não aumenta e nem diminui. Ela vai sempre permanecendo o mesmo valor. Então, se você perceber aqui, ó, a reta, ela passa no sentido horizontal. Ela nem cresceu e nem decresceu. Ela vai num sentido único, né? Em um só sentido. Então, a reta, quando ela passa em um só sentido no plano cartesiano, ou sentido horizontal, ou sentido vertical, que ela nem aumenta e nem diminui, ela representa uma reta projetada no gráfico de uma função constante, tá certo? A função constante, o meu y vai variar, mas no caso o meu x, ele sempre vai ser o mesmo valor, tá bom? Temos aqui um exemplo de gráfico da função crescente. Olha aqui, gente, a função sendo crescente. E temos aqui um exemplo de gráfico da função decrescente. Alunos, eu gostaria de explicar para vocês que há duas diferenças entre função crescente e função decrescente. E a diferença, ela é bem mínima. Ela é muito pequena, tá certo? Vocês percebem aqui a função f de x é igual a 2x mais 3? 2x, ó, o 2 é o coeficiente de A, é o coeficiente angular. 3 é o coeficiente de B, é o coeficiente linear. Quando o coeficiente angular, que é o número que acompanha o x, ele for positivo na função, você vai ter um exemplo de função crescente, tá certo, alunos? Já no caso, quando a função afim que você tiver, o valor do número que acompanhar o x, ele for negativo, você vai ter um exemplo de função decrescente. E aí, alunos, como vocês podem perceber, o gráfico da função, né, ele passa nesse sentido. Então, é o sentido em que corta o primeiro, né, e o segundo quadrante, tá bom? Mas o que eu quero que vocês foquem é no coeficiente de A. Coeficiente de A negativo, função decrescente. Coeficiente de A positivo, função crescente. Agora, alunos, eu vou calcular juntamente com vocês vou calcular com vocês uma função para encontrar os valores de y, para a gente poder projetar o gráfico mais uma vez como forma de treinar os nossos conhecimentos, tá certo? Pois bem, alunos, essa é a função, né? O gráfico da função, no caso aqui é o gráfico da função decrescente, tá certo, alunos? Vou riscar aqui a palavra crescente, é o gráfico da função decrescente. Por que a função é decrescente? Porque o número que acompanha o x, que é o coeficiente de A, o coeficiente angular, ele está negativo.
função decrescente. Então, a gente vai pegar a funçãozinha y é igual a menos 2x mais 5 e vamos substituir os valores de x, né, que foram dados nessa função, para a gente encontrar o y e fazer o gráfico da função. Então, vai ser y é igual, menos da fórmula repete, 2 vezes o x. Qual é o primeiro valor de x dado na questão? É menos 1. Então, parênteses, menos 1. Aí, você pega e repete mais 5, tá bom? Você vai repetir y é igual, aí vai fazer o jogo de sinal, menos com menos, mais, 2 vezes 1, 2, tá bom? Aí repete mais 5, perfeito. Desculpa, gente, essa letra ficou muito feia. Y é igual, 2 mais 5, 7. Achei o primeiro valor de y. Alunos, o primeiro valor de y é 7. Novamente, eu vou pegar o gráfico, eu vou pegar a função afim, que é y é igual a menos 2x mais 5, para achar o meu y, né, alunos? Então, y é igual a menos 2 vezes, próximo valor de x, olha aqui, alunos, 0. Então, mais 5, y é igual. Gente, eu vou pegar o menos 2 e vou multiplicar por 0. Todo número vezes 0, aluno, vai dar 0. E não existe 0 positivo nem 0 negativo, existe apenas 0, tá bom? Então, menos 2 vezes 0 vai dar 0, aí repete, mais 5. Já expliquei para vocês que 0 somado com qualquer número é qualquer número, né? Então, 0 mais 5 vai dar 5. Achei o y. O y aqui, alunos, deu 5. Perfeito. Vamos dar continuidade. Vou pegar a função y é igual a menos 2x mais 5, tá bom? Y é igual a menos 2 vezes o x. Qual é o próximo valor de x? Olha aqui, vai ser 1. Então, vai ser menos 2 vezes 1 mais 5. Y é igual. Alunos, precisamos fazer aqui a multiplicação, mas primeiramente o jogo de sinal. Menos com mais do 1 vai dar menos. 2 vezes 1, 2. Aí repete, mais 5. Y é igual. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Você tem uma dívida de R$2 e você dá R$5 nessa dívida. O que vai acontecer? Vai sobrar para você 3, então vai restar 3 positivo. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 5 positivo tirando 3 negativo, né? 5 menos 2, 3. Sinal do maior é do mais, então vai sobrar 3 positivo. E finalizando, né, a minha função, y é igual a menos 2x mais 5, y é igual a menos 2 vezes. Qual é o valor do x? X vai ser 2. Mais 5. Y é igual, ó, menos com mais, vai dar menos. 2 vezes 2, 4. Aí repete, mais 5. Y é igual. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Ó, 5 menos 4 vai dar 1. E conserva o sinal do maior. Quem é o maior, gente? O maior é 5 que está positivo. Então, lógico que o resultado vai ser positivo. Agora, alunos, é o momento de fazermos o gráfico da função afim, tá certo? Vou traçar aqui a reta vertical, que é a reta de y. Vou traçar nesse sentido aqui, alunos, a reta horizontal, que é a reta de x, e vou marcar os pontos. Ó, o x é menos 1, 0, 1, 2. Então, já sei, menos 1 para a esquerda, 0 na origem, 1 para a direita, 2 para a direita. Quem são os y? 7, 5, 3, 1. Perfeito. 1 positivo para cima, 3 positivo para cima, 5 positivo para cima e 7 positivo para cima. Agora é o momento de ligar os pontos. Ó, você vai ligar o menos 1 para o 7, o 0 para o 5, o 1 para o 3 e o 2 do x para o 1, tá certo? Pronto, alunos, finalizamos o nosso gráfico. Ó, peguei o 1 do x, tá certo? E liguei com o 7 do y, marquei o ponto, ó, 0 e 5. Eu não posso ligar o 0 para o 5, então aqui no 5 do y eu marco o ponto. Vou ligar do 1 do x para o 3 do y, marco o ponto. Vou ligar do 2 do x para o 1 do y e marco o ponto, ó.
Pontos alinhados, claro que os pontos são alinhados, porque a função é uma função do primeiro grau, e por esses pontos só podem passar uma reta. Alunos, essa foi mais uma aula de matemática falando sobre função afim. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.